Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, depois da recente decisão da Suprema Corte norte-americana, que revogou o direito ao aborto no país, houve um aumento na audiência de publicações digitais voltadas ao público feminino. O que o senhor gostaria de destacar sobre isso? Que aparentemente essa especialização do jornalismo, o jornalismo dedicado especialmente a mulheres, está sendo muito encorajada a partir de agora. Houve realmente uma espécie de um choque muito grande na comunidade feminina americana com o fim do direito constitucional ao aborto que estava vigente no país desde 1973, quase 50 anos. Então, 2 ou 3 gerações de mulheres vão passar a viver agora uma situação que somente as suas ancestrais haviam vivido. Então, a comunidade feminina americana está muito mobilizada e isso se reflete no aumento de circulação dos sites e revistas e jornais que são dedicados especificamente a ela, essa comunidade. Por exemplo, o site The Cut em Nova York triplicou o seu tráfego de audiência desde que, em 24 de junho, a Suprema Corte reverteu a decisão do direito constitucional ao aborto. É uma identificação muito grande que está havendo entre as pessoas que são vítimas finais dessa decisão infeliz da Suprema Corte americana e os veículos que se dedicam a elas. Professor, o aumento da audiência pode ser considerado uma notícia boa para o jornalismo em si, mas que outras implicações para a imprensa essa decisão da Suprema Corte pode ter? Pode ter implicações muito graves e há um receio grande por parte da imprensa americana de que isso possa acontecer. Ainda na semana passada, 26 jornais, revistas e sites enviaram ao Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, uma correspondência pedindo que ele tome providências imediatas para impedir que repórteres e editores sejam punidos por causa de legislações estaduais que consideram que incitar, ajudar, encorajar ou facilitar o aborto também é crime. Então, muitos repórteres, muitos jornalistas poderão ser acusados legalmente nesses estados de estarem encorajando o aborto pelo simples fato de publicarem uma reportagem a respeito de aborto. Há casos até reais de antes da decisão que deu o direito constitucional ao aborto à mulher americana, de até anúncios serem objeto de uma denúncia judicial. Um jornal chamado Virginia Weekly, em 1972, teve o seu editor condenado pela justiça porque publicou um anúncio de uma clínica em Nova York, uma clínica que praticava aborto em Nova York, onde o aborto era permitido. No ano seguinte, em 1973, a Suprema Corte resolveu que o direito constitucional ao aborto iria valer. Então, esse editor acabou não indo para a prisão, mas porque o caso ainda estava em recurso até a Suprema Corte. Mas ele poderia ter ido. E de agora em diante, será que um anúncio de uma clínica num estado que permite o aborto, mesmo que seja publicado só naquele estado, mas que seja lido por algum leitor de um estado que não permite o aborto, será que isso pode implicar em punição para o jornalista ou para a publicação? São problemas muito sérios, viu, Márcia? E faz a gente temer muito pelo futuro, não só da imprensa, do jornalismo nos Estados Unidos, mas pelos próprios direitos individuais dos americanos como um todo. Porque esse é um primeiro passo. E se resolverem que o casamento homossexual também não é um direito constitucional e cada estado resolve, nós podemos realmente retroceder mais do que décadas, podemos retroceder séculos lá nos Estados Unidos se essas coisas acontecerem. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje? Será que o dinheiro vai acabar? A guerra na Ucrânia vem revelando aspectos que pouca gente suspeitava com relação à própria existência do dinheiro. Afinal de contas,
A Rússia, que acumulou centenas de bilhões, quase 500 bilhões de dólares, para ser mais preciso, 469 bilhões de dólares em reservas cambiais. Mas tão logo a guerra começou, mais da metade das reservas russas foram congeladas. Aí o Putin respondeu dizendo que só aceitava pagamento pelo petróleo, pelo gás, em rublos. Então a gente está presenciando uma guerra no sentido mais convencional, tropas entrando no território, bombas, mortes, cerco às cidades, mas também temos outras duas guerras que seguem em paralelo. A guerra midiática, que eu já comentei aqui, mas também essa guerra monetária, uma guerra de políticas econômicas, de políticas monetárias. E colocam, inclusive, em evidência, mais uma vez, a existência de criptomoedas, de circuitos de monetização, esferas de circulação de dinheiros que não sejam controlados pelos bancos centrais ou por governos. Uma certa anarquia monetária. O rublo, a política de valorização do rublo, surtiu um certo efeito. Mais da metade das reservas congeladas e, mesmo assim, também a gente observa que, por enquanto, que seria uma medida mais violenta do Ocidente, especialmente da Europa, de cortar importações de petróleo ou de gás da Rússia, não foi tomada, porque seria também um tiro no pé. Uma Alemanha, por exemplo, depende enormemente, inclusive da construção de gasodutos que tragam essa fonte de energia da Rússia para a Alemanha. Então, se você suspende isso de uma hora para outra, é a própria economia alemã que vai por terra. Então, a guerra econômica, a guerra de política econômica, é uma guerra tão importante quanto a guerra midiática, a guerra da opinião pública e a guerra no sentido mais estrito do uso da força, da violência, do poder bélico. Professor, e o dinheiro? Afinal, existe dinheiro global? Qual a confiança possível, inclusive os fluxos de investimentos internacionais? A própria plataforma digital que regula, organiza os fluxos financeiros pode ser, com um clique, desativada para certos participantes. Há uma contradição. A própria globalização tecnológica e financeira encontra, portanto, seus limites. No final do ano passado, 59% das reservas cambiais do mundo estavam denominadas em dólares, 20% em euros, 6% em ienes e 5% em libras esterlinas. O yuan da China respondia por menos de 3%. Ou seja, claramente, o dinheiro mundial hoje ele é emitido pelos Estados Unidos e circula no mundo ocidental. Há uma capacidade muito grande de bloqueio de qualquer divergência, de qualquer inimigo que queira se voltar contra os Estados Unidos. Vai ter que enfrentar, sim, um aperto extraordinário no próprio acesso aos circuitos de monetização, de liquidez, de estabilidade e, portanto, de circulação de investimentos e de conexão entre as economias. Então, muita gente se pergunta até que ponto um banco central, mesmo quando acumula reservas, alcança soberania. A tendência é continuar a incerteza, todo mundo vai ficar de olho no que a China vai fazer com as suas reservas, mas no curto e no médio prazo é a hegemonia do dólar que continua a ditar as regras da ordem financeira mundial. A gente volta daqui a 2 semanas, comentando as tendências de economia, política e tecnologia do Brasil e do mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Podemos dizer que causas ambientais podem desencadear processos de demência, incluindo Alzheimer? Alô, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre saúde e meio ambiente. Hoje eu gostaria de abordar uma doença que é bastante importante nos dias de hoje, um grupo de doenças que são as demências, incluindo Alzheimer e seus correlatos. Bom, para quem convive com uma pessoa com demência, que vai progressivamente perdendo funcionalidade de memória, da parte emotiva,
é particularmente doloroso e devastador. Você se distanciar de uma pessoa do ponto de vista de relacionamento com a pessoa viva, independente de você, é bastante triste e tem sido uma preocupação e um temor de todas as pessoas que atingem uma idade avançada. Bom, para se desenvolver esse grupo de doenças, existem componentes genéticos, vários, mas também existem causas ambientais. E é sobre elas que eu quero abordar. No artigo desse mês de agosto, publicado na Environmental Health Perspectives, é demonstrado em animais de experimentação que o uso e a administração de doses de DDT, aquele pesticida antigo que foi banido depois na Convenção de Estocolmo, em níveis similares àqueles observados na população, no tecido gorduroso da população dos anos 60 e 70, estão relacionados com maior risco de roedores desenvolverem doenças semelhantes ao Alzheimer e alterações celulares semelhantes ao Alzheimer. Professor, existem estudos epidemiológicos que complementem esse artigo? Qual a importância disso, né? Porque já havia associações epidemiológicas. Desde 2014, por exemplo, num trabalho importantíssimo que foi feito pelo grupo do professor Richardson, ele mostrou que os metabólitos de DDT, que ainda persistem no nosso corpo por bastante tempo, coletados na urina, são mais elevados nos pacientes com Alzheimer. Em geral, são mais elevados. E como, digamos, esses pesticidas eram usados extensamente nos anos 60 e 70, na realidade começou bem no ano 50. Muita gente hoje que está fazendo Alzheimer pegou essa fase, então havia uma suspeita epidemiológica, mas a epidemiologia ela depende de translação, de você demonstrar esse efeito num modelo mais sólido e mais controlado, que foi o que aconteceu agora. Bom, esse estudo, depois de um conjunto de estudos que tem surgido recentemente, mostram a associação dessas substâncias persistentes com maior risco de demência. Então esse é um problema sério quando a gente vai libertar e liberar no meio ambiente uma molécula como essa, que tinha a vantagem de ser um excelente inseticida e persistir durante muito tempo no meio ambiente, fazendo então que, uma vez, mesmo que você pare de utilizá-la, ela fica ainda sendo liberada na água, no solo, como por exemplo no Brasil. No Brasil até hoje você detecta ainda DDT em alguns pontos dos rios brasileiros. Bom, essa avaliação do futuro é trágica no caso do DDT, porque o seu inventor, o Paul Miller, era um químico alemão, ele ganha em 1948 o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, porque ele apresentava ao mundo uma substância capaz, de um lado, aumentar a produtividade agrícola e através de eliminar pragas, e que era muito eficiente, barata e de longa persistência, e ao mesmo tempo ele prometia com isso acabar as doenças transmitidas por insetos, insetos que transmitem malária e todas as arboviroses, dengue, chikungunya e zika. Esse não foi uma decisão feliz, porque 15 anos após esse prêmio Nobel a substância é banida. Bom, significa que nem sempre a Academia Sueca pode prever o futuro. Aliás, foi um período ruim, porque em 1949, no ano seguinte, o prêmio Nobel foi conferido a um propositor da lobotomia frontal para resolver problemas psiquiátricos. Bom, o meio ambiente ele responde às agressões, e nesse caso é uma resposta de longo prazo. Mais juízo no futuro é o que se espera de todos nós. Um abraço e até a próxima oportunidade. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcia, eu queria falar hoje sobre o podcast República das Milícias, do Bruno Paes Manso, que é uma versão em forma de podcast do livro com o mesmo título que ele mesmo escreveu anteriormente, né? E que são ambos, livro e podcast, acho que fundamentais para a gente entender um pouco melhor o país em que a gente vive, o momento em que nós vivemos e a situação de deterioração da nossa sociedade, da nossa política, que permitiu com que a milícia chegasse ao governo federal da Presidência da República em Brasília, né? Temos um país com um governo miliciano. Agora, o que é exatamente essa milícia, né? Isso que o Bruno Paes Manso vai investigar e faz uma longa pesquisa e mostra de uma maneira muito cristalina, com muitas entrevistas, né? Muito impressionante como é que começa isso no Rio de Janeiro, com a chamada Polícia Mineira, que ia minerando, né, os recursos dos outros, Rio das Pedras, o envolvimento endêmico com o jogo do bicho. E então, como é que essa polícia corrupta vai, de certa forma, abdicando do papel de Estado, que é o de polícia, e vai começando a vender os seus serviços de forma privada, como se fosse uma segurança privada para as comunidades, né, para proteger aquelas comunidades contra a violência, contra o tráfico de drogas, aparentemente contra tudo isso, sendo polícia e não sendo ao mesmo tempo. E aí, é claro, o que ele mostra é como, na verdade, essa venda de proteção, aparentemente benéfica, pelo menos assim parece no início, vai se tornando uma grande chantagem, porque para que aquelas pessoas, aquela comunidade tenha que pagar por aqueles serviços, né, quando não há turbulência, a turbulência é criada pela própria milícia, para que então, supostamente, ela venha resolver. E isso é um problema sem saída. Então essa polícia corrupta vai barbarizando as comunidades a ponto de que não se sabe mais o que é pior, se é o tráfico de drogas ou é a milícia. Agora, esse estado de coisas, digamos, incide a partir daí numa reflexão que eu queria citar particularmente, feita pelo delegado Hélio Luz, que é uma figura muito interessante, inteligente, né? Um homem incorruptível que trabalhou na polícia por muito tempo, com uma fama de extremamente ético, né? Ele participou, deu depoimento, por exemplo, importante no filme Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles com a Kátia Lund, um raciocínio que é retomado aqui no podcast do Bruno Paes Manso, com uma explicação que eu acho importante a gente levar em conta, né? Porque, aparentemente, a sociedade é violenta por sua própria miséria, né, por sua entropia, e a polícia existe para nos proteger dessa violência da sociedade. Professor, e esse raciocínio não está correto? O que o Hélio Luz mostra e argumenta é que, ao contrário, a própria razão de ser da polícia é a criação dessa violência. A polícia é, por natureza, corrupta e violenta, diz ele. Por quê? Porque a polícia foi criada para garantir o controle social e fazer a segurança de Estado, que é a segurança da elite. Quer dizer, a elite governa e uma imensa massa de excluídos tem que ficar quieta, tem que aceitar, tem que continuar excluída e sob controle. Para isso, ela é dominada de forma bárbara pela repressão policial que instaura o medo, assim como a milícia faz de uma maneira deturpada. Então, por esse raciocínio, o tráfico de drogas, por exemplo, não é um produto da entropia da sociedade que é combatido pela polícia. Não, desse ponto de vista, o tráfico de drogas, por exemplo, dentre outras coisas, ele próprio é um produto dessa lógica, porque é preciso que haja violência para que a polícia possa, então, combater de forma mais violenta ainda. É como se a existência de coisas como o tráfico de droga fosse algo plantado. Não é que seja diretamente, mas o raciocínio é esse, é uma consequência. É preciso haver tráfico de drogas para que a polícia seja violenta e para que os excluídos se mantenham dominados, né? Essa é uma lógica cristalina e é exatamente disso que se trata. É o que ele chama de a hipocrisia do andar de cima.
Então eu recomendo vivamente esse podcast para que um diagnóstico em raio-x da nossa sociedade seja feito de uma maneira isenta, clara e cruel. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, acaba de ser divulgado um relatório internacional sobre as mudanças climáticas, que é muito importante. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A Organização Meteorológica Mundial divulgou um estudo na semana passada muito preocupante, tratando do aumento do impacto da crise climática decorrente do aquecimento global para a população dos países da América Latina, inclusive o Brasil. Segundo o relatório que contém as informações deste estudo da Organização Meteorológica Mundial, situações de seca, de derretimento de geleiras, de chuvas torrenciais e de desmatamento crescente estão tendo efeito cada vez mais grave para o ecossistema da América Latina, para a segurança alimentar dos povos da região, para a saúde das pessoas. Tudo isso com o consequente aumento da pobreza, das migrações e deslocamentos internos e das dificuldades para a economia da América Latina. Como informei no início, o relatório foi elaborado pela Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão que integra atualmente o sistema da Organização das Nações Unidas, a ONU. A OMM, como é conhecida, tem uma origem muito mais antiga. Nasceu em 1873 com o nome de Organização Meteorológica Internacional. E sua finalidade é justamente coordenar as ações dos 193 países que integram a Organização das Nações Unidas para lidar com os problemas do clima e da água, procurando minimizar os efeitos das crises meteorológicas. E o que o relatório aponta de alarmante, professor? Divulgado em 22 de julho, o relatório aponta, entre outros, os seguintes fenômenos alarmantes. Em primeiro lugar, o aumento da temperatura média da região, que continuou em 2021 na América Latina e no Caribe integralmente, superando as médias anteriormente verificadas. O degelo na região dos Andes também aumentou, fazendo com que haja um risco de fornecimento de água, exatamente pela ausência dessas coberturas glaciares, no Peru e em toda a região que cerca os Andes. O aumento da temperatura ocasionou ainda a elevação do nível médio das águas do mar, fazendo com que a costa da América do Sul passasse a ser cada vez mais afetada com o risco da inviabilização da vida nessas regiões costeiras. O aumento da seca também é muito alarmante. O relatório aponta o caso do Chile, mas também o caso da bacia do Rio Paraná e do Rio da Prata, que afeta diretamente as populações brasileiras do sul do país. E menciona a temporada de furacões na América Central, que foi particularmente grave em 2021. Menciona ainda, relativamente a 2021, a chuvas cada vez mais torrenciais em muitas regiões da América Latina, fazendo alusão especificamente aos estados da Bahia e de Minas Gerais aqui no Brasil. E, finalmente, faz um alerta para o aumento da devastação na floresta amazônica, que não cessa de crescer. Tudo isto está no relatório, que está disponível em vários idiomas, embora não em português. O link para acesso ao relatório no idioma espanhol está disponível na matéria do Jornal da USP que registra esta coluna.
É um documento muito importante e muito preocupante. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Nessa semana, o assunto da coluna volta a ser a concessão do estádio do Pacaembu em São Paulo. O que está acontecendo com a concessão do estádio do Pacaembu é inadmissível. Na semana passada, circularam fotos das arquibancadas laterais do estádio demolidas. E se vê que o objetivo da empresa, de acordo com o projeto que eles apresentaram, é simplesmente escavar toda a terra debaixo das arquibancadas para construir ali salões que vão ser rentabilizados, vão ser alugados ou que vão ser implantadas atividades lucrativas para fazer aquele terreno do Pacaembu render o máximo possível. Isso significa simplesmente destruir uma concepção absolutamente fundamental do estádio, que é o fato de ele assentar as arquibancadas sob o talude original do terreno, numa relação entre a arquitetura e o meio físico extremamente original e que está se perdendo com isso. O que vai se fazer? Vai se escavar a terra toda, fazer um muro de arrimo junto às laterais, às ruas laterais do Pacaembu. Fala-se em um talude de até 18 metros e depois, então, vai se construir ali naquela área e cobrir, né, essas construções com uma laje, que é uma laje que reproduz as arquibancadas originais. Muitos vão dizer, o estádio vai ser reconstituído, mas vão se reconstruir as arquibancadas. Mas o espírito original do projeto, que é o espírito de se implantar a arquibancada sobre um talude natural, ela está se perdendo. Né? Na verdade, o que nós vamos ter é uma casca do estádio que lembra o projeto original, mas na essência o projeto original está sendo demolido. Eu acho que isso é muito grave e se soma aquilo que já aconteceu, que foi a pavimentação do estádio para se fazer uma tenda para eventos, que depois poderá ser eventualmente retirada, mas não se sabe exatamente quando vai ser retirada, não se sabe quando aquele estádio vai poder efetivamente ser utilizado como um estádio de futebol. E na sua opinião, concessões desse tipo não são uma boa ideia? Na verdade, Denis, eu não sou contra que se rentabilize o espaço de um estádio de futebol. Isso é bastante positivo, né? Quanto mais houver autossustentabilidade num equipamento público, desde que isso não fira nem o patrimônio histórico, nem o caráter público, né, de um estádio, eu acho que é positivo. No entanto, o que está acontecendo no Pacaembu é um absurdo. É um absurdo porque o que está se fazendo é transformar aquele estádio num centro de eventos privados, com custos muito altos para quem vai usar, ou seja o hotel que vai ser construído, restaurantes e todas as áreas que estão sendo construídas, elas vão ser destinadas a um público da elite de São Paulo, ou eventualmente do turismo que frequenta a cidade de São Paulo, e o objetivo principal daquele equipamento, o equipamento tombado, ele não é tombado apenas pela casca da arquitetura, ele é tombado pelo caráter do projeto, pelo uso que ele tem, para preservar a memória da cidade relacionada diretamente ao futebol. Isso vai se perdendo, porque está cada vez mais claro que o estádio não será utilizado com a intensidade que ele era para o futebol. E nós estamos vendo cenas absolutamente absurdas na cidade de São Paulo, né? Por exemplo, o Palmeiras fazendo um clássico contra o São Paulo em Barueri, ou o Santos, que tem uma enorme torcida na cidade de São Paulo, que fazia metade dos seus jogos que ele mandava no estádio do Pacaembu, não tendo um estádio para poder jogar na cidade de São Paulo. E outras atividades que poderiam ser pensadas, outros tipos de jogos de futebol que poderiam ser feitos no Pacaembu. Em suma, nós estamos vendo uma rentabilização absoluta daquele espaço, né? Seja no antigo tobogã, onde vai ser construído um edifício que é praticamente um shopping center e um hotel, a rentabilização do centro esportivo e agora, então, também rentabilizando o subsolo das arquibancadas e o próprio campo do estádio do Pacaembu. Isso não é
correto, nós deveríamos rediscutir essa concessão. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.